A paz do Senhor, meus irmãos, estamos retomando o estudo da disciplina dos livros poéticos, para desta vez estudarmos o livro de Eclesiastes. Já estudamos os livros de Jó, de Salmos, de Provérbios e agora estudaremos esse livro precioso que apresenta um vasto conteúdo teológico. E lembrando aos irmãos que tanto Eclesiastes como Cantares são os dois livros poéticos e sapiensais que são cantados em festas judaicas anuais. A introdução do nosso manual de estudo inicia com o nome do livro, com o título do livro. Creio que para ser devidamente entendido, o título Eclesiastes precisa ser observado, precisa ser compreendido, considerando-se tanto a sua origem hebraica como a sua origem grega, pois os irmãos encontrarão diversas opiniões a esse respeito. Meus irmãos, quando Salomão escreveu Eclesiastes, ele se apresentou como Kohelet, que geralmente é traduzido por pregador. Mas por que pregador? A palavra pregador, usada no primeiro versículo deste livro, provém da palavra hebraica na forma feminina, a palavra Kohelet. Alguns grafam essa palavra com a letra Q, outros com a letra K. Esta palavra é um substantivo feminino que nasce a partir da raiz kahal, que significa recolher, juntar, montar, gerando também o significado de ela que monta ou coleta uma congregação. Há estudiosos que, a partir desse sentido da palavra, invocam o significado de aquele que chama ou aquele que invoca. A ideia é de um orador ou pregador que reúne o povo a fim de lhe dirigir a palavra ou mensagem. Com base neste termo, outros o traduzem simplesmente como o pregador, o sábio, o velho, o que sabe, o sapiente venerado, o colecionador de máximas, o que sabe que não sabe. São todos títulos dados a Salomão. Mas há ainda alguns comentaristas que lhe dão o significado de uma assembleia ou reunião. Portanto, esta é a origem hebraica da palavra Eclesiastes. De qualquer forma, nesse caso, o pregador é Salomão, o filho de Davi, rei de Jerusalém, pois Kohelet, o pregador, é empregado aqui como um nome de Salomão. O termo é usado 7 vezes neste livro, mas não aparece em nenhum outro livro do Antigo Testamento. Mas o Targum explica-o da seguinte maneira: as palavras da profecia que Kohelet profetizou, o mesmo é de Salomão, filho de Davi, que estava em Jerusalém. Meus irmãos, a mesma palavra que figura no capítulo 1, versículo 1, aparece também no capítulo 7, versículo 27, significando a sabedoria dada por Deus para inspirar Salomão. Pode ser entendida como a própria sabedoria pregando a sabedoria. Salomão teve 3 nomes. Quando nasceu, seu pai lhe deu o nome de Salomão, que significa pacífico. Este então é o seu primeiro nome. Mas, em segundo lugar, o profeta Natã, encarregado de sua instrução religiosa, chamou-o de Gedidias, que significa amado por Jeová. E Salomão, ele se apresenta então como o pregador, ou seja, 3 nomes que lhe são atribuídos. A palavra ou as palavras do pregador, literalmente as palavras do Kohelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. Mas nós dissemos aos irmãos que esta palavra também tem uma origem grega. Pois bem, a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, empregou o termo
eclesiastem, ou seja, um orador público, aquele que fala a uma assembleia, um proclamador em uma mensagem e, portanto, traduzido por nós como um pregador. Já um antigo manuscrito bíblico explica o termo assim: um locutor para pessoas ou muitas juntas. Portanto, a palavra Eclesiastes vem do grego como título do livro que lhe foi dada pela Septuaginta. Segundo lugar, em nosso manual de estudo, nós verificamos que, à semelhança de uma pregação, o livro de Eclesiastes é uma mensagem bem estruturada, com introdução, a tese, desenvolvimento da tese, conclusão e aplicação. O livro foi escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo e parece ser a biografia de Salomão. Através das suas tentativas de encontrar respostas para as perguntas da vida, o sábio rei mostra-nos o descontentamento do homem que vive sem Deus. Mostra também a necessidade do homem de se submeter a Deus e aos seus decretos. O tema de Eclesiastes é a vaidade de tudo o que há debaixo do sol. A conclusão, porém, é: temes a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Conforme o capítulo 12 e o versículo 13. Muitos comentaristas entendem ser este texto o tema desta grande escritura como o temor que se deve a Deus e o dever de todo homem lutar e trabalhar para cumprir a sua missão diante de Deus. Tudo mais é contingente e comum. Meus irmãos, a mensagem de Eclesiastes mostra que a vida sem o temor de Deus termina em desespero, porque tudo é vaidade. As expressões vaidade e debaixo do sol ocorrem umas 30 vezes nas páginas desta obra poética. Segundo Targums, quando Salomão, o rei de Israel, viu com o espírito de profecia que o reino de Roboão, seu filho, estava prestes a ser dividido com Jeroboão, filho de Nebate, e a casa do santuário estava prestes a ser destruída e o povo de Israel enviado para o cativeiro, ele disse em sua palavra: vaidade das vaidades é tudo o que eu tenho trabalhado, e Davi meu pai, pois eles são totalmente vaidade. O termo vaidade em Eclesiastes significa aquilo que é passageiro, vazio, inútil. O livro ensina que as coisas materiais são passageiras, enquanto que as espirituais são permanentes. Aquele que basear a sua vida nas coisas que estão debaixo do sol será, por fim, uma pessoa infeliz e frustrada. Mas aquele que viver de acordo com as coisas que emanam de cima será uma pessoa espiritual, otimista, feliz em Cristo e devotada a Deus. Mas a mesma frustração motivou uma profunda sabedoria, resultando na discussão de temas essenciais à nossa existência: o sentido da vida, a administração do mundo, a sabedoria e a loucura, o despotismo e a benevolência, o trabalho e os prazeres, as vantagens resultantes ainda da pobreza, o uso genuíno de riquezas e loucura extrema de abusar delas, as dispensas desiguais da divina providência, a imortalidade da alma humana e grande dia da retribuição final. Todos esses temas nobres e importantes são tratados em um estilo e maneira sem paralelo nos escritos antigos. O dever de todo homem é buscar a Deus antes que venham os maus dias,
conforme o capítulo 12, versículo 1. Porque quando o corpo voltar ao pó da terra, versículo 7, o Espírito irá a Deus que o deu. E Deus há de trazer a juízo todas as obras dos homens, sejam boas, sejam más, conforme o capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes, meus irmãos, é um livro para todas as épocas, porque ele reflete os problemas, as experiências e as observações da pessoa que vive no mundo material, seja em época anterior ao ministério do Senhor Jesus Cristo, seja posterior a esta época. É um poema que começa e prossegue com inquietações, mas termina apresentando esperança. Os judeus leem este livro na festa dos tabernáculos. O rabino David Gorodovitz explica a razão dessa prática entre os judeus, sendo Sukkot considerado Zemã Simchatemo, ou seja, época de nossa alegria, quando em Israel os celeiros estão abarrotados com os frutos da colheita. Seria fácil entregar-se à futilidade e lazer, esquecendo de onde veio a bênção que resultou no sucesso do trabalho. É exatamente quando a leitura de Kohelet, com suas mensagens profundas, conscientiza-nos da bondade e da justiça do Eterno, sem as quais nenhum sucesso pode ser alcançado pelo ser humano. Meus irmãos, terminada então a introdução da nossa lição, na parte 142 temos tanto o esboço da lição como também os objetivos, os quais nós gostaríamos de passar a ler com os irmãos. Ao concluir o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de, em primeiro lugar, descrever a atitude do escritor de Eclesiastes concernente a tudo o que acontece debaixo do sol. Em segundo lugar, explicar o significado da lista dos tempos encontrado no capítulo 3 do livro. Em terceiro lugar, comentar o sério fato da brevidade da vida terrena e do materialismo, bem como da hipocrisia e da leviandade religiosa. Em quarto lugar, citar por que o desenvolvimento do caráter e do civismo é valioso. Em quinto lugar, considerar que, quanto à vida futura, grandes e pequenos são naturalmente iguais perante Deus e o Criador. Em sexto e último lugar, relatar a conclusão do autor no final do livro. Então, lidos esses objetivos, nós passaremos então ao estudo do texto número 1, da página 143, a inutilidade de tudo. Texto baseado no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Esse texto se ocupa em analisar os capítulos 1 e 2 do livro de Eclesiastes. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes tem início apresentando o seu autor, Salomão. Eu não vou trazer aqui questões levantadas por eruditos com respeito à autoria do livro, pois não vejo nenhuma base para não atribuí-la a Salomão, o filho de Davi, uma vez que em todas as suas instâncias a tradição judaica confere a Salomão a lavra deste livro. É preciso que se analise o conteúdo do livro à luz do seu contexto histórico, uma vez que o reinado de Salomão foi um período marcado por prosperidade em todos os sentidos,
tanto politicamente, com as muitas alianças que Salomão fez com as nações vizinhas, como religiosamente, na literatura e nas artes, de forma que Salomão gozou de uma rara época de paz mundial. Devemos ter cuidado para que a nossa mentalidade existencialista, antropocêntrica, não seja um princípio regulador na aplicação da nossa hermenêutica nesse livro. O livro deve ser interpretado como um todo. A chave para a interpretação do livro é o texto final do capítulo 12, versículos 13 a 14. Lembremos-nos de que os argumentos do livro não são os argumentos de Deus, e sim os registros de Deus para os argumentos do homem. É Deus quem deliberou que se registrasse as percepções da vida de um homem a partir de sua mentalidade existencialista e à parte de Deus. Nesse texto, vemos como Salomão apresenta todas as observações que fez a respeito da vida do homem sem Deus nesse mundo. E essas observações o levaram a uma completa desilusão, uma confissão de vaidade monótona, de uma insatisfação contínua num movimento interminável que só consegue ver as mesmas e repetidas coisas debaixo do sol. Todas as conclusões a que ele chega são registradas nesses 2 primeiros capítulos, de forma pormenorizada, analisando os mais diversos aspectos e consequências dos atos humanos, a ponto de confessar que o mundo, a vida em geral, é fútil e vazia, pois vivemos num carrossel gigantesco que passa sempre diante dos mesmos cenários. De forma que, nos primeiros 11 versículos do capítulo 1, as palavras refletem uma atitude de desânimo e desespero do autor. Mas eu volto a lembrar aos irmãos que o propósito do autor nesse livro é declarar que a satisfação nos afazeres neste mundo somente pode ser alcançada por aquele que teme a Deus e guarda os seus mandamentos, conforme lemos no capítulo 12, versículo 13. Meus irmãos, a vida sem Deus ou fora da vontade de Deus é fútil. A busca pelo verdadeiro significado da vida é essencial para a existência humana. Longe de Deus, a vida não é vida, pois só Deus lhe pode dar o verdadeiro significado. A cosmovisão teísta oferece a perspectiva correta do homem e sua relação com o mundo. A única interpretação possível do mundo é considerá-lo, pois, como criação de Deus, e usá-lo e gozá-lo apenas para a sua glória. O texto a seguir, entre os versículos 12 a 18, introduz um elemento novo, visto que Salomão declara ter investigado o sentido das coisas através da sabedoria. Ele diz que tem averiguado tudo quanto sucede debaixo do céu. Versículo 13. Realmente, Salomão, sendo já rei em Israel, recebeu de Deus sabedoria e entendimento para as perguntas e respostas da vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3 e versículo 12. Os irmãos podem conferir esse texto. Salomão, porém, conclui que essa sabedoria também não surtia qualquer resultado, pois, à medida que multiplica os seus conhecimentos, o homem só produz mais problemas, enfado e tristeza. Isso ele revela no versículo 18. Não que o conhecimento não traga solução para os problemas, mas aquele que muito estuda e cresce em conhecimento, sem, entretanto, crescer no temor de Deus. Nota logo que a felicidade não consiste nisso. É uma pessoa intimamente infeliz, descontente, vazia e frustrada. Meus irmãos, nós temos que nos lembrar que essas declarações são conclusões de um homem que está considerando as experiências da busca puramente humana
alicerçada não na sabedoria de Deus, mas somente na sabedoria do homem. Quando Eclesiastes compara o homem com os animais ou aos animais, ele o faz para mostrar que, de um lado, temos uma vida natural, mas de outro, temos uma vida espiritual. E nós conferimos isso no capítulo 3, versículo 19. Em sua vasta experiência nessas ocorrências, o autor colocou os dois lados da vida em balança, a fim de, a cada lado, ser dado o peso correspondente. O que nos parece razoável afirmar é que o livro procura tirar desta vida o suprassumo de tudo, como se este tudo estivesse nos poucos dias que vivêssemos aqui. Então o autor nos leva a ver que a vida tem muita coisa boa em si, mas não é tudo. Viver e gozar são apenas um dos seus muitos lados. O que ele enfatiza é que os valores maiores, porém, estão na vida em conformidade com Deus e o destino eterno do homem. O autor procura conscientizar seus leitores de que essa vida não é tudo, e por isso ele repete várias vezes que a vida terrena é vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, porque de tudo que o homem fizer, de todos os gozos que fluir, uma coisa segura, ele dará conta a Deus. O mais ficará aqui mesmo, no chão. Meus irmãos, o autor do livro de Eclesiastes não é um defensor do pessimismo, nada disso. Ele só está demonstrando que somente os hedonistas limitam suas vidas às coisas desta vida. Os dois próximos subtópicos da página 144 nos trazem dois aspectos da análise do autor do livro. Note que Salomão aqui está somente narrando pensamentos passados e não refletindo sobre tudo isto à medida em que escrevia o livro, pois ele já tinha analisado tudo e feito a sua conclusão. Lembrando aos irmãos que o estudo desse livro precisa ser feito à luz da conclusão do capítulo final. Quando o escritor escreve um livro, ele já tem um raciocínio geral sobre o que escreverá, incluindo a introdução, o corpo do livro e a maneira como concluirá o livro. O autor aqui está detalhando como chegou às suas conclusões. Então, ele não está vagueando entre pensamentos. Em primeiro lugar, com respeito aos empreendimentos experimentais, conforme o capítulo 2, versículos 1 a 11, ele contemplou suas aquisições e realizações e enxerga que tudo o que fez e adquiriu no âmbito puramente humano não lhe resultou em nenhuma felicidade. Em segundo lugar, ele vê que tudo tem o seu fim determinado, conforme o capítulo 2, versículos 12 a 26. E que nem mesmo a sabedoria humana poderá dar vida abundante e eterna ao homem, pois ela não se sustém diante da morte. Haja vista que todos, quer sejam sábios ou ignorantes, todos morrerão. Meus irmãos, isso nos conduz a declarar mais uma vez que os livros poéticos estão em plena harmonia com toda a Escritura, pois essa declaração de Salomão nos leva à declaração do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, onde ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Não faz muitos dias que a filha do presidente do Banco Santander de Portugal disse que o dinheiro não compra a vida e que seu pai morreu implorando por algo grátis, o ar. No final do capítulo 2, Salomão declara que Deus permite que o homem viva bem nesta vida, mas que o gozo dos bens terrenos também não traz felicidade. Terminado o estudo do texto número 1, nós passaremos então para o texto número 2, na página 145, o tempo e as tribulações. Analisando agora os capítulos 3 e 4 do livro de Eclesiastes.
O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. Meus irmãos, o primeiro subtópico que nós temos aqui diz: há tempo para todo o propósito. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. O capítulo 3 entra noutro campo filosófico. É uma séria advertência ao modo de viver, em vista do fato de que nesta vida são difíceis as diferenças de comportamento, havendo um tempo para cada evento e cada um tendo o seu lugar em nossa vida. É assim que há tempo de semear e tempo de colher, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Versículos 1 a 8. Se dermos a cada coisa o devido lugar e não nos esquecermos de qualquer delas, estaremos alcançando o gol da vida. Deus, o autor do tempo. Este é o segundo subtópico que nós temos na página 145, analisando os versículos 9 a 22 do capítulo 3 de Eclesiastes. Isto é tanto verdade que nada conhecemos de tempos determinados. Quando entramos na rotina da vida como uma espécie de vira-mundo, e só Deus está certo no que realiza e por que o faz. Nada sabemos do dia de amanhã e seguimos pela vida como cegos, tateando para achar o nosso lugar. Portanto, nada melhor do que comer, beber e regozijarmos-nos. O autor não nos ensina o pessimismo da vida, uma espécie de faquirismo. Ensina-nos a tirar da vida tudo de bom que tem para nos dar, recordando sempre que no final prestaremos as nossas contas ao Criador, conforme o versículo 9 do capítulo 11. Qualquer indivíduo que seguir essa filosofia terminará bem, pois a vida tem muitos encantos, muita coisa boa, e tudo Deus colocou nesse mundo para nosso proveito e felicidade. O próximo subtópico que nós temos nesta página diz: tribulações, tristezas e tolices. Está analisando aqui agora o capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Meus irmãos, no capítulo 4, Salomão trata de diversos assuntos, os quais ele analisa e através dos quais ele procura demonstrar as motivações das ações humanas, sua validade, seus objetivos e suas consequências. Os assuntos que ele trata nesse capítulo são: primeiro, dos versículos 1 a 3, Salomão aborda o tema da vaidade da vida. E ele vê que essa vaidade é aumentada pela opressão. Já no capítulo 4, versículo 4, essa vaidade é aumentada pela inveja, que é um dos sentimentos mais perversos do homem. A inveja consiste em sentir-se mal com o bem-estar do outro, ou no desejo de tomar o que é do outro. No versículo 5, a vaidade da vida é aumentada pela ociosidade, ou abandono ao trabalho, que inclui indiferença ou desânimo. Todavia, há uma conexão entre os dois versículos, pois, enquanto o versículo 4 destaca o fato de o progresso não satisfazer aquele que trabalha, o versículo 5
parece demonstrar que a ideia de ser alcançado pelos competidores toma conta de outro tipo de pessoa, a quem o autor chama de tolo. O texto do versículo 5 indica que o tolo, o invejoso, aquele que não tem capacidade de fazer força, entende ser melhor encolher os ombros ou cruzar os braços e não fazer nada. Segundo lugar, o texto dos versículos 6 a 12 trata da miséria de uma vida solitária e as vantagens da sociedade. Um homem sozinho, sem mulher, sem filhos, sem ninguém. Mas embora não veja motivos, esse homem continua a trabalhar. Esse homem não cessa o seu trabalho apenas porque não tem para quem deixar. O texto demonstra que a sociedade tem em seu meio tais indivíduos, sozinhos, solitários. Um homem sem ninguém que não tenha filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, conforme nós constatamos no versículo 8. Este é o elemento construtivo da sociedade, que, não tendo a quem dar de comer, nem por isso cruza os braços. Contudo, o bondoso Criador não os fez para a solidão. Criou um casal para ambos se ajudarem e serem companheiros. Meus irmãos, em terceiro lugar, no versículo 13, Salomão nos mostra uma criança pobre e sábia, melhor do que o rei velho e insensato. E em quarto lugar, por fim, nos versículos 14 a 16, Salomão trata do assunto da incerteza de favor popular. A Bíblia NVI tem a seguinte epígrafe para esses versículos: a futilidade do poder. Esse texto nos esclarece que o avanço sem Deus é mais um exemplo da falta de sentido do secularismo e está em pleno acordo com todos os ensinos neotestamentários que alertam para o perigo do apego às coisas desta vida, em detrimento da preocupação com a salvação da alma. Na sua segunda epístola, o apóstolo João afirmou no capítulo 2, versículo 17, que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Texto número 3, na página 147, o título é Religião e Prosperidade, analisando agora os capítulos 5 e 6 do livro de Provérbios. Meus irmãos, o tema desta sessão é a falta de sentido da religião superficial, que se reflete em fazer promessas precipitadas e ressalta a importância da religião verdadeira, alicerçada no temor a Deus, conforme verificamos no versículo 7. Por ele, somos admoestados a tomar cuidado com a hipocrisia. Devemos conduzir a nossa vida na certeza de que um dia daremos contas a Deus. O pregador aborda também sobre qual deve ser o nosso procedimento na casa de Deus, segundo os versículos 1 e 2. Vejamos, versículo 1, guarda o teu pé, pense sobre o que você deve dizer, o que você deve fazer. Casa de Deus aqui provavelmente seja uma referência ao templo de Salomão. Ouvir, obedecer, faz referência ao primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Esse texto usa o mesmo verbo hebraico e faz o mesmo contraste entre a adoração verdadeira e a superficial. Sacrificar provavelmente está relacionado com o voto, dos versículos 4 a 6. Versículo 2. Rápida com a sua boca. Essa expressão, como em um voto precipitado. Deus, o céu, você, a terra, são termos que realçam o contraste entre Deus e a humanidade. Salomão diz que dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias, segundo o versículo 3. Sonhar demais, falar demais, envolver-se com muitos trabalhos produz ideias tolas e resultados fúteis.
A preocupação demasiada com os nossos objetivos, de modo a impedir ou embaraçar a vida normal com Deus, é insensatez desastrosa. O crente que serve ao seu Senhor de todo o coração vê que a verdadeira felicidade está em Deus, quando ama, o segue e o serve. Não devemos fazer votos precipitados, impensados. Quando tivermos que fazer um voto perante o Senhor, devemos fazê-lo com discernimento e com a decisão de cumpri-lo, pois melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Versículo 5. Quando em perigo e dificuldade, os homens são capazes de prometer muito a Deus e Ele vai aliviá-los. Mas geralmente o homem se esquece do voto quando a aflição ou o problema tenha passado. Toda religião que não tenha como fundamento o temor de Deus é espúria, é insincera, por isso mesmo, indigna do cristão. O próximo subtópico, na página 147, diz: opressão aos humildes, versículos 8 e 9 do capítulo 5 de Eclesiastes. Se vires opressão de pobres, não te maravilhes, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados, que também exploram. Versículo 8. Com base nesse versículo 8, do capítulo 5 de Eclesiastes, Salomão trata da estratificação social, defendida por alguns expositores do Antigo Testamento, como sendo entre ricos e pobres, nesse texto. Outros, porém, entendem que se trata de autoridades constituídas. Segundo Moffat, a explicação por que tem sido tomada como referindo-se à rivalidade cheia de suspeita entre oficiais, um oficial hostilizando a outro. Seja como for, meus irmãos, se esse relacionamento for entre ricos e pobres, se for entre autoridades constituídas, se for rivalidade entre oficiais, de qualquer forma, Salomão, ele considera que havia frustrações da burocracia opressiva, deixando aparecer que a justiça se perdia entre as teias hierárquicas. Nesse ponto, Salomão não oferece uma solução. Assim é a natureza humana. A tradução preferível para essa frase final deve ser no plural. E sobre estes há ainda outros mais elevados, pois refere-se aos sucessivos níveis de autoridade. Note-se que Salomão não está condenando tal estratificação social, mas ele está simplesmente apontando para a injustiça que provém dela. Notem os irmãos que o versículo 9 amplia o sentido desse entendimento. A sintaxe hebraica desse versículo permite diversas traduções, porém a ideia principal é de que todos, independentemente de sua posição social, dependem do fruto da terra para se alimentar. Mas seja qual for a tradução correta para a oração do versículo 9, o autor é sensível à opressão. Entretanto, pela construção frasal do texto, percebemos que o autor não acredita que a anarquia ou a revolução violenta sejam alternativas viáveis. Portanto, Salomão não está condenando a diferença de classes sociais, não, mas está, sim, expondo a ganância que vem a gerar injustiça social, segundo veremos a seguir no versículo 10. O próximo subtópico que nós temos diz: a maldição das riquezas. Capítulo 5, versículo 10 até o capítulo 6, versículo 12 do livro de Eclesiastes. Quem ama o dinheiro dele se farta. Este é o versículo 10 do capítulo 5. Meus irmãos, ao analisarmos este texto, temos de ter em mente que o autor, Salomão,
está se reportando à inclinação humana para as coisas terrenas, esquecendo-se da vida eterna. É assim que ele conclui esse livro. Nosso manual de estudo inicia esse texto dizendo que ser rico não é pecado, mas é evidente que o homem que se deixa dominar pela cobiça do dinheiro atrai maldição para si. Quero lembrar aos irmãos que a tradução de Almeida, revista atualizada, para a palavra dinheiro, utilizada aqui, quer dizer posse de bens, de possessões, que também lembra colheita ou lucros nos investimentos, a esperança de rendimentos, visto que naquela época não existia a produção de dinheiro como a hoje. O sentido do texto é que o castigo do ambicioso é a insatisfação como fruto da natureza humana. É essa inclinação natural que está sendo colocada como advertência a todos nós. Muitos, efetivamente, concebem a vida em termos de poder econômico, uma espécie de miragem que, quanto mais a pessoa se aproxima dela, mais distante fica. A concupiscência do dinheiro, uma vez solta, não para e nem se sabe até onde irá. O amor ao dinheiro aumenta na proporção em que o próprio dinheiro aumenta. Maior riqueza não traz satisfação. Na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10, o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo: mas é grande gozo a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas na sua epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo escreve: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Meus irmãos, pode parecer que a Bíblia é contra as riquezas, mas não é. O que a Bíblia condena é o amor e o apego à riqueza, como se ela fosse um fim em si mesma. O perigo está em usar o poder econômico com fins mesquinhos. No texto de Lucas, capítulo 16, versículos 19 e 21, o que o Senhor Jesus Cristo condenou no rico avarento não foi a riqueza, mas o desprezo pelo pobre que ficava à sua porta, cheio de chagas. Da mesma maneira, aquele que ordenou a sua alma que comesse, bebesse e folgasse, porque tinha grande fartura de bens para muitos dias. Conforme nós lemos no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 20. O que a Bíblia condena é, pois, o mau uso da riqueza. E é nesse sentido que essa grande mensagem de Eclesiastes deve ser estudada. A ganância cria um círculo vicioso. Quanto mais se tem, mais se deseja, e assim não há medida ao desejo. Depois que o homem rico morre, a sua riqueza torna-se muitas vezes como uma bolha de sabão, que logo estoura. Foi isso que aconteceu com o rico da parábola de Lázaro e ao rico louco. Há um provérbio árabe que diz: Deus tem castigado a muitos, permitindo que eles adquiram riquezas. Se Deus tem nos concedido riquezas materiais, usufruamos como fruto do trabalho, lembrando sempre que, se nada trouxemos para este mundo ao nascer, nada levaremos conosco para a eternidade ao morrer.
No texto número 4, na página 149, nós temos o título Caráter e Civismo, analisando os capítulos 7 e 8 de Eclesiastes. O texto que nós temos destacado aqui diz: melhor é o fim do que o princípio das coisas. Meus irmãos, para uma melhor compreensão desse capítulo 7, bem como desde o versículo 7 do capítulo anterior, o capítulo 6, é importante que notemos que, mais uma vez, o autor ele constrói esse texto de forma poética, com comentários de sabedoria semelhantes ao de Jó e de Provérbios, repetindo várias vezes a expressão mais do que. E isso ele faz para construir comparações com o uso de símiles, figura de linguagem já estudada em lições anteriores. Com isso, ele forma o paralelismo poético a fim de transmitir as verdades que nos são reveladas neste texto. A palavra-chave desse capítulo 7 é melhor. E Salomão a utiliza pelo menos 11 vezes nesse capítulo. Salomão começou a descrever as coisas melhores que acontecem na vida da pessoa que segue a sabedoria de Deus. Melhor é o fim do que o princípio das coisas. Se pudesse escolher, a maioria das pessoas preferiria uma festa de aniversário a um funeral. Mas Salomão aconselha o contrário. Isso porque a tristeza pode fazer mais bem ao coração do que o riso. A palavra coração é usada 3 vezes nesses versículos. Por certo, Salomão não era um homem taciturno, com um estilo de vida melancólico. Afinal, foi o rei Salomão quem escreveu Provérbios, capítulo 15, versículo 13, versículo 15, e o capítulo 17, versículo 22, bem como também o livro de Cantares. O riso pode ser como um remédio que cura o coração quebrantado, mas a tristeza pode ser como um alimento nutritivo que fortalece o ser interior. Poucas pessoas percebem que uma vida equilibrada tem tanto um quanto o outro. Há um tempo de rir, segundo Eclesiastes capítulo 3 e versículo 4. Comecemos com a declaração estranha de Salomão de que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Versículo 1. Lembremos-nos, meus irmãos, que em Israel o nome não era uma mera etiqueta, mas algo que procurava expressar a natureza básica. O que se tem em vista não é simplesmente um bom nome, a boa fama, que pode ser imerecido, mas uma reputação oriunda do caráter. Esse tipo de fama era altamente valorizado em Israel. Assim como o caráter interior é algo mais crucial do que uma fragrância exterior. Um funeral também o é. Essa declaração severa não provém de um desânimo, mas de um puro realismo. Esta generalização não deve ser considerada fora do contexto da declaração de abertura, segundo a qual a reputação, a fama ou nome de uma pessoa é como um perfume aromático. O autor se aproveita de 2 termos da língua hebraica muito parecidos. E ele então apresenta aqui um jogo de palavras, pois o vocábulo nome em hebraico é shem, e a palavra unguento em hebraico é shemen. Salomão usa essa mesma imagem no capítulo 10, versículo 1 e também em Cantares, capítulo 1, versículo 3. Salomão não está contrastando o nascimento com a morte, nem sugerindo que é melhor morrer do que nascer, pois não se pode morrer sem antes ter nascido. O seu contraste se refere a 2 dias importantes da existência humana. O dia em que uma pessoa recebe o seu nome e o dia que esse nome aparece no obituário. A vida que transcorre entre esses 2 acontecimentos determina se esse nome deixará para trás um aroma agradável ou
um mau cheiro insuportável. Isto não está cheirando bem. É uma frase meio rude, mas ela dá o recado. Se uma pessoa morre com um bom nome, sua reputação está selada e a família não tem com que se preocupar. Nesse sentido, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. A vida chega ao fim e a reputação está garantida, está definida. Salomão parte do pressuposto de que não há escândalos a serem revelados póstumamente. Com respeito ao próximo subtópico, moderação, ainda na página 149, versículos 15 a 22 do capítulo 7. Meus irmãos, o segundo tema abordado nesse texto é que sejamos pessoas equilibradas. Embora esse subtópico seja moderação, eu diria que moderação não seja a expressão mais adequada para definir o comportamento aqui apregoado. Note que a interpretação mais adotada para esse texto é, mais ou menos, nos seguintes termos: não sejam justos demais, mas também não sejam grandes pecadores, ou seja, não corram riscos. Mas não foi isso que Salomão escreveu. No texto hebraico, os verbos do versículo 16 dão a ideia de uma ação reflexiva. Salomão diz ao povo: não afirmem ser justos e não afirmem ser sábios. Em outras palavras, trata-se de uma advertência contra o farisaísmo e o orgulho que surgem quando pensamos que alcançamos a linha de chegada e já sabemos tudo. Ou seja, uma advertência contra uma influência de uma religião artificial e sem o genuíno zelo, conforme o versículo 16. Visto que tal conduta geralmente leva à hipocrisia e ao legalismo desvirtuado. Nesse texto, Salomão condena a sabedoria falsa do orgulho e avisa que esses pecados conduzem à destruição e à morte. O versículo 18 contrabalança a advertência. Vejamos. Devemos nos apegar à verdadeira justiça e não nos apartar da verdadeira sabedoria. Para isso, precisamos andar no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse raciocínio é confirmado pelo versículo 20, em que Salomão deixa claro que ninguém é justo. O próximo subtópico, aí na página 149, diz: a sabedoria está longe de todos. Esse texto está baseado nos versículos 23 a 29 do capítulo 7 de Eclesiastes. Meus irmãos, continuando a sua busca pelo sentido da vida, o escritor confessa que a sabedoria estava longe dele. Isso nós comprovamos no versículo 23. Salomão havia experimentado muitas coisas más, pervertendo a sua alma, e agora ele descreve a situação de todos os homens e mulheres alcançados pelos efeitos do pecado, acabando por concluir que a raça humana, como um todo, estava presa ao pecado, e achou só um homem dentre 1000 que era sábio, porém nenhuma mulher. O número 1000 aqui é sugestivo ao se considerar o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3. Peço que os irmãos façam esta conferência. Não devemos pensar que Salomão considerava as mulheres menos inteligentes que os homens, pois não é esse o caso. Pelo contrário, ele apresenta um conceito favorável das mulheres em Provérbios, capítulo 12, versículo 4, capítulo 14, versículo 1, capítulo 18, versículo 22, capítulo 19, versículo 14 e o capítulo 31, versículos 10 em diante. Em Eclesiastes também, capítulo 9, versículo 9, e sem dúvida alguma em Cantares.
No livro de Provérbios, Salomão chega até mesmo a retratar a sabedoria de Deus como uma mulher, conforme nós já estudamos. No entanto, é preciso lembrar sempre que as mulheres daquela época não possuíam a liberdade nem a posição que ocupam na sociedade hoje, e que, de modo algum, era comum uma mulher possuir o mesmo nível de instrução que um homem. Uma mulher governar sobre a terra era considerado um julgamento de Deus, conforme nós podemos confirmar no capítulo 3 e versículo 12 do livro do profeta Isaías. Há uma exceção, lógico, de Miriam e Débora, duas líderes de grande competência. Quanto mais Salomão se aplicava e investigava, mais a triste verdade persistia. Há poucas pessoas justas sobre a terra, não por culpa de Deus, que fez o homem reto, mas ele, o homem, se meteu em muitas astúcias. Versículo 29. Eu vou chamar a atenção dos irmãos para esse texto agora. O estudante da Bíblia deve voltar sua atenção para esse texto. Ele mostra que Salomão tinha uma ciência da revelação acerca da condição pecaminosa do homem, que o pecado é o causador das misérias, das frustrações e sofrimentos humanos. Embora tenhamos aqui uma revelação progressiva, ela tanto alcança sua compreensão total, como é ensinada por Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eclesiastes, portanto, está em plena sintonia com todas as demais escrituras neotestamentárias ou doutrinas neotestamentárias. O quarto subtópico da página 150 nos diz: obediência e submissão. Nós estamos agora no capítulo 8, nos versículos 1 a 9. Meus irmãos, nesse texto, Salomão expõe a questão da obediência a determinadas autoridades, descrevendo um oficial da corte real, um homem que deveria cumprir as ordens de um governante tirano. É possível verificar que se tratava de um oficial sábio. E se o rei ordenasse que ele fizesse algo perverso, algo que o servo não desejava fazer, qual deveria ser a sua atitude? Entra em cena a sabedoria que lhe mostra 4 abordagens possíveis para lidar com esse problema. A primeira abordagem que encontramos aqui é a desobediência. No versículo 2, Salomão admoesta a observar o mandamento do rei. Em função do seu juramento de lealdade ao rei, mesmo que esse seja tirano, mas também porque a palavra do rei era mais poderosa do que a do servo, conforme o versículo 4, e para não ser castigado, conforme o versículo 5. Ao desobedecer às ordens, o servo estaria quebrando a promessa que havia feito ao rei e a Deus, e esse ato teria sérias consequências. Isso porque, em primeiro lugar, o oficial deve se manter fiel ao seu juramento de lealdade ao rei e a Deus, fonte de toda a autoridade do mundo, conforme nós constatamos no capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos. A segunda abordagem que nós encontramos aqui é a possibilidade da deserção, ou a segunda possibilidade é a deserção, conforme verificamos no versículo 3. Podemos ver o oficial saindo desgostoso da presença do rei, entregando o seu cargo na corte. Até mesmo essa atitude não é inteiramente segura, mas no nosso contexto atual, em determinados casos, é melhor perder um bom salário em um emprego que comprometa a sua vida espiritual, porém mantendo o seu caráter. Terceira possibilidade desse servo é resistir, conforme o versículo 3, na sua segunda parte. A oração, nem te obstines em coisa má, conforme esse versículo 3, pode significar, não se envolva num plano para depor o rei,
oficial deixa a presença do rei apressadamente, encontra outros que se opõem ao monarca e juntos começam a conspirar contra a coroa. Salomão não aprova esta abordagem. Existe um lugar para a desobediência civil na vida do cristão? É uma pergunta. Os cidadãos respeitadores da lei têm o direito de resistir às autoridades quando acreditam que a lei não é justa? Thomas Jefferson escreveu: resistir aos tiranos é obedecer a Deus. Ele estava certo? Em se tratando de questões de consciência e de lei, os cristãos, de modo geral, concordam com Pedro. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, conforme Atos capítulo 5 e versículo 29. Meus irmãos, os mártires cristãos ao longo das eras são testemunhas da coragem, da consciência e da importância de defender aquilo que é certo. Isso não significa que podemos resistir à lei em relação a toda questão secundária que nos perturba, mas quer dizer que temos a obrigação de obedecer à nossa consciência. A maneira de expressarmos nossa discordância requer sabedoria e graça, o que nos leva à quarta possibilidade. A quarta possibilidade, então, nós a encontramos na segunda parte do versículo 5 e no versículo 6, que é o discernimento. O servo sábio está ciente de que deve considerar o tempo e o modo de tudo o que fazemos, pois é preciso ter discernimento para fazer distinção entre o modo e o tempo correto e incorreto de agir. A pessoa impulsiva, que reage de maneira exacerbada e que em sua raiva deixa a sala apressadamente, conforme verificamos no versículo 3, provavelmente está só piorando o problema. A sabedoria nos ajuda a entender as pessoas e as situações e a descobrir qual é a coisa certa a fazer e o momento mais apropriado de agir. O versículo 5, na sua segunda parte, diz: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Nosso quinto subtópico, na página 150, a prosperidade dos ímpios e a miséria dos justos. Nós ainda estamos no capítulo 8, dessa vez nos versículos 14 a 17. Meus irmãos, Salomão diz a seus ouvintes para desfrutar a vida e gozar os frutos do seu trabalho. É uma perspectiva positiva baseada na fé e adotada pelos filhos de Deus que aceitam a vida como uma dádiva especial do Senhor e que sabem que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, conforme Paulo escreve a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 6 e versículo 17. Em vez de nos queixarmos daquilo que não temos, damos graças por aquilo que temos e desfrutamos essas bênçãos. Encerra-se aqui a reavaliação que Salomão faz da vaidade da sabedoria, capítulo 1, versículo 12 até o 18. Em vez de rejeitar a sabedoria, o rei conclui que ela é importante para a pessoa que deseja aproveitar a vida da melhor maneira possível. Apesar de a sabedoria não poder explicar todos os mistérios, nem resolver todos os problemas, pode nos ajudar a usar de discernimento em nossas decisões, porque para todo propósito há tempo e modo, e a pessoa sábia os conhece. Capítulo 8 e versículo 6. Nós temos na página 151 um resumo do livro de Eclesiastes dividido em 3 partes. Primeira é vários experimentos, do capítulo 1 até o capítulo 6. Segunda parte, conclusões gerais, do capítulo 7 até o capítulo 11. E a terceira e última parte, conclusão final, abordando o capítulo 12.
Feito isso, então, meus amados, nós vamos apreciar agora o texto número 5, o final de todos os viventes e as vantagens da sabedoria. Agora nós passaremos para o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Primeiro subtópico que nós temos aqui diz o destino de todos, analisando os versículos 1 a 12 desse capítulo 9. Meus irmãos, nesse capítulo, Salomão expõe mais uma vez o tema da morte como um fato da vida, e ele examina diversas facetas da vida, a fim de compreender os parâmetros de Deus para uma vida de satisfação. Neste capítulo, Salomão chega a duas conclusões. Nos versículos 1 a 10, ele afirma que a morte é inevitável. Já nos versículos 11 a 18, ele declara que a vida é imprevisível. Assim sendo, a melhor coisa a fazer é confiar em Deus, viver pela fé e desfrutar todas as bênçãos que Deus nos dá. A morte não é um acidente, mas sim um encontro marcado, conforme lemos na epístola escrita aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Um destino que ninguém, além de Deus, pode cancelar ou mudar. A vida e a morte estão nas mãos de Deus, conforme o versículo 1. E somente Ele conhece o nosso futuro. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, conforme Salomão escreve no versículo 2. Por certo, temos um destino em comum aqui na terra, a morte e a sepultura, mas não temos o mesmo destino na eternidade. Por esse motivo, todos devem encarar com honestidade o último inimigo a ser vencido e decidir como lidar com ele, conforme nós lemos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. O último inimigo a ser vencido é a morte. Os cristãos creem que Jesus Cristo os salvou do pecado e da morte. Portanto, no que lhes diz respeito, o último inimigo já foi derrotado. Conforme nós podemos ler na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, no Evangelho escrito por João, capítulo 11, versículos 25 e 26, na primeira epístola escrita aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, e por fim, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58. Os incrédulos não têm essa certeza e não estão preparados para morrer. A forma de as pessoas lidarem com a realidade da morte revela-se na maneira como lidam com as realidades da vida. Próximo subtópico que nós temos a ser estudado, na página 152 diz: a sabedoria é melhor do que a força. Capítulo 9 de Eclesiastes, versículos 13 a 18. O Sagrado Escritor deu-nos uma ilustração da sabedoria que vale a pena recordar aqui. Havia uma pequena cidade com poucos homens e veio contra ela um grande rei e a cercou.
levantando baluartes e trincheiras. Havia na cidade um homem pobre, mas sábio, que livrou a cidade por sua sabedoria. Depois ninguém mais se lembrou do pobre homem ou do pobre sábio. O escritor conclui que, apesar do esquecimento dos concidadãos daquele pobre, a sua sabedoria valeu mais do que a força. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas. Capítulo 12 e versículo 11 do livro de Eclesiastes. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Versículos 17 e 18. Meus irmãos, considerando que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, o contrário é a falta de temor a Deus e, consequentemente, a entrega ao pecado destruidor. Esta verdade é ilustrada ao longo de todas as Escrituras, começando com Adão e sua desobediência a Deus, registrada no capítulo 3 de Gênesis e também no capítulo 5 da Epístola aos Romanos. O pecado causa um estrago incalculável, tanto para a vida do indivíduo que o comete, como para todos aqueles que o rodeiam, sua família e a sociedade. Quantos sofrem as consequências do pecado de uma só pessoa? Quantas famílias destroçadas por causa dos momentos de prazer do pecado de uma só pessoa? Quanto estrago o pecado tem feito nesse mundo? Quanto choro, quanto sofrimento, quanta miséria que o ser humano tem experimentado por conta do pecado. O próximo subtópico diz: a excelência da sabedoria. Eclesiastes, agora capítulo 10, versículos 1 ao 20. Antes de concluir sua mensagem, Salomão considerou que seria prudente lembrar seus ouvintes, mais uma vez, da importância da sabedoria e do perigo da insensatez, estultícia. Este termo ou palavras relacionadas aparece 9 vezes no capítulo 10. No versículo 1, o rei apresenta o princípio básico de que a insensatez cria problemas para os que a praticam. Numa passagem anterior, Salomão comparou a boa reputação a um bom perfume. Capítulo 7, versículo 1. E aqui ele volta a usar essa imagem. As moscas mortas são para o perfume o mesmo que a estultícia é para a reputação do sábio. Segue-se pela lógica que as pessoas sábias mantêm distância da estultícia. Porque uma pessoa é sábia e outra é insensata? Tudo depende da disposição do coração, segundo o versículo 2. Nesse capítulo, Salomão traz à luz a questão da loucura, apresentando-a por intermédio de diversas ilustrações. A primeira delas é a da mosca morta. O triste contraste que o pregador faz entre a sabedoria e a tolice é tipificado através de uma mosca morta a estragar o unguento do perfumador, conforme o versículo 1. O homem que não teme a Deus, ele só faz para destruir e estragar. Jesus disse que o homem bom do seu tesouro, ou seja, do seu coração, tira coisas boas, mas o homem mau do seu tesouro, ou seja, do seu coração, tira coisas ruins. Esse texto está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 35. O Sermão do Monte é repleto dessas verdades. Ele ainda afirmou que uma árvore ruim não pode dar frutos bons. É impossível. Meus irmãos, esse é o resultado trágico do pecador que, na sua tolice, despreza a Deus e persevera no seu estado pecaminoso.
Vede, irmãos, que estrago não faz o pecado. Salomão prossegue por esse capítulo descrevendo a motivação e as consequências das ações do tolo. Nos versículos 4 a 7, ele descreve o governante estulto. Já nos versículos 8 a 11, ele descreve os trabalhadores estultos. E nos versículos 12 a 15, ele descreve os faladores estultos. Já nos versículos 16 a 20, para finalizar, ele descreve as autoridades estultas. Nos 2 capítulos que acabamos de comentar, podemos notar que a vida raramente é aquela festa que desejamos celebrar. A vida é dura e a morte uma realidade, mas quando a vivemos no temor do Senhor, gozamos da plenitude da graça e do amor de Deus. Somos pessoas sábias e usufruímos das vantagens que a sabedoria oferece. Que Deus em Cristo vos abençoe ricamente. Amém.